Sejam bem-vindos a este DAZN F1 de antevisão ao Grande Prémio do Azerbaijão, a 17ª ronda do Mundial de 2025. São alguns dos momentos mais icónicos de Baku, do ano passado, mas também, por exemplo, de 2021. É um circuito tremendamente conhecido, sobretudo pelas longas retas, mas também pela famosa zona do Castelo. Nós, com a ajuda do Henrique Chaves, fomos até ao Estoril Racing Lab para conhecer ainda melhor, recorrendo a um simulador, obviamente, este traçado de Baku. Vamos dar início a uma volta ao circuito de Baku, no Azerbaijão. Aqui um circuito citadino muito rápido, cheio de retas, e esta é a primeira zona de DRS, travagem forte aos 150 metros. Cuidado com a saída por causa dos muros, depois aqui a travagem para a curva número 2, um pouco depois dos 100 metros, usar também o corretor. Chegamos aqui à nova zona de DRS e vamos novamente tentar travar um pouco depois dos 150 metros. Cuidado também com a saída e com os muros. Aqui uma curva também de 90 graus. Preparar bem a saída. E agora chegamos aqui a esta zona de curvas encadeadas em terceira velocidade. Vamos chegar também aqui à zona mais antiga do circuito, à zona do Castelo, aqui em segunda. Preparar uma zona muito estreita, preciso ter muito cuidado com os muros. Aqui a subida para o Castelo, muito perto dos muros, também aqui na saída, e agora há uma zona muito rápida com curvas muito cegas. Já vimos aqui acidentes e quase acidentes. Aqui a travagem perto dos 100 metros. Raspar ali no muro. Agora a travagem para os 100 metros, e uma travagem muito importante porque daqui até à linha de meta é sempre a fundo. E numa volta de qualificação, todos os metros feitos a fundo são preciosos. A ativação do DRS apenas ali à frente. Ativamos o DRS velocidade máxima, tentar fazer o mínimo de metros possível até à linha de meta. E é uma volta de qualificação ao circuito de Baku. E foi precisamente nesta longuíssima reta que em 2024 Oscar Piastri passou Charles Leclerc. Charles foi tentando responder, quer dizer, foi mais num mergulho para a curva número 1. João Amaral, João Carlos Costa, bem-vindos meus amigos, João e João, Companhia Limitada. Chegámos à terra do vento e parece, à cidade do vento, e parece que vento é coisa que vamos ter este fim de semana e de fartura. Sim, parece que sim. Olá, Oscar. Olá, João. Vamos ter uma corrida da asa delta, de coisa assim desse género. Pode ter influência, obviamente terá muita influência. João dizia antes de começarmos que numa cidade pior um pouco, não é? Campo Aberto, se calhar as coisas não canalizam tanto, mas vai ser um fator seguramente, já que chuva nunca tivemos em Baku. Nós estamos livres disso, mas nunca tivemos. Pode ser que sim. Dizem que há 40% de hipótese para amanhã, sexta-feira, 40% para sábado, 20% para domingo. Vamos ver se a chuva aparece ou não. Mas o vento sim, vai aparecer. O vento parece garantido. Há informações que apontam para que rajadas podem chegar até aos 90 km por hora. Como dizia o João, o problema em Baku é a canalização que os prédios acabam por fazer desse vento, ou seja, o efeito de funil pode aumentar até esses valores e tornar muito difícil a condução dos pilotos. É uma pista diferente, é um circuito desafiante. Quando foi apresentado para o primeiro Grande Prémio em 2016, então o Grande Prémio da Europa, toda a gente achou que a pista era estranha. Afinal, a pista revelou-se bem mais engraçada do que se tem-nos dado grandes corridas. E tem-nos dado grandes corridas, e depois tem aqueles 2,2 km a fundo, desde a curva 16 até à curva número 1, que aumentam ainda mais essa possibilidade de haver problemas, ultrapassagens, complicações, batalhas.
e vamos ter a batalha pelo título de construtores. Pode ficar definido aqui, se a McLaren não conseguir, será a primeira vez na história da Fórmula 1 que uma equipa ganha o título de construtores a 7 provas do final da temporada. E ainda bem que falas desse título de construtores, até porque há confiança máxima da McLaren para que esse título seja revalidado, atribuído e revalidado, por isso, já este fim de semana em Baku. Já vamos explicar as contas, mas para já vamos à confiança de um dos porta-vozes da equipa esta quinta-feira, na zona de imprensa, Lando Norris, a dizer que tem sido, sobretudo, será o culminar, caso consigam conquistar, obviamente, esse título este fim de semana, o culminar de toda uma temporada de trabalho que é especial para os dois pilotos, mas sobretudo para quem está na fábrica e fora dos holofotes. I mean, I'm reasonably confident. I think we're in this position now because of how strong we've been this year. So I'd be wrong not to have any confidence that we're going to have another good weekend. But like we saw last weekend out, that it's still possible. People can be close and beat us, especially on these kind of street circuit, you know, and low downforce tracks. We know there's some of our not as strong tracks. I wouldn't say we have any weak ones, but definitely some of the not so strong ones. So yeah, we'll see. We struggled, you know, Oscar won here last year, but we certainly didn't have the pace to win. So that's why it was such an impressive win last year. So yeah, excited for that, to see what we can achieve. But also, you know, for the team to be here so early on in the season and already trying to wrap up a championship is a pretty huge achievement. You know, it's if we can do it this weekend, I think a record, you know, for many years. I thought it was like 1988 or something. But obviously there's more points now than ever before and all those things, so I don't know how much it really means, but for us, if we can get two in a row, it's everything we work towards as a team. It's what all the guys and girls back in MTC work towards, so it's a great thing for me and for us, but yeah, for the team and everyone else behind the scenes, it's this is their life, so if we can, between Oscar and myself, achieve it this weekend, then it'll be a wonderful thing. Expectativa de Lando Norris e da McLaren para este fim de semana. João, as contas são simples, mas eu tenho de recorrer à cábula. Primeiro e segundo, 1-2, o oitavo esta temporada, se a McLaren conseguir conquistar, já que tem 7, imediatamente está atribuído o título à McLaren. Se um dos dois pilotos, ou se os dois pilotos fecharem em segundo e terceiro lugar e a Ferrari não vencer, são também campeões. Também dá. Ficamos por aqui por estes dois primeiros cenários. O primeiro e terceiro também dá. O primeiro e terceiro também dá, desde que a Ferrari também termine em qualquer lugar, ou seja, entre o segundo... Fazemos as contas ao contrário. A Ferrari precisa de ganhar para evitar que a McLaren seja campeã. Para adiar a festa. Para adiar a festa. A Mercedes precisa de fazer 1-2. A Red Bull precisa que os outros tenham resultados que lhes permitem manter-se na festa. Portanto, as contas são fáceis de fazer. A McLaren com 1-2 ou 1-3 fecha tudo a seu favor, ou com 1-2-3 desde que não seja a Ferrari a ganhar. Não é uma tarefa muito difícil para este título que a McLaren procura já há alguns anos, procurava depois do ano passado ter conseguido, procurava já há alguns anos e de forma consecutiva já há muito tempo também não consegue. Portanto, acho que temos aqui tudo para que a McLaren possa mostrar as camisolas, as t-shirts de título de construtores e depois fica em aberto, até porque os dois pilotos falaram nisso, a questão do título de pilotos. Poderá ter, a partir daqui, uma definição diferente. A situação que acontecia em Monza, ou seja, uma vitória não McLaren com o Lando Norris em segundo e o Piastri em terceiro, mantém-se. Piastri seria sempre campeão do mundo até ao final do ano, seja nos grandes prémios, seja nas corridas de sprint, o Norris fosse segundo e ele terceiro, mas tem um bónus depois do resultado de Monza, é que a partir de agora não precisa de ser sempre terceiro. Num dos grandes prémios pode dar só o luxo de ser quarto e mesmo assim é campeão. Não pode ver a Lando Norris ganhar mais um grande prémio. Agora, vamos ver o que é que acontece dentro da estrutura da equipa. E nós já, focando ainda neste título de construtores, que é o primeiro título que pode ser atribuído já este fim de semana, o Lando Norris tocava ali em 2 pontos que são essenciais, que é a busca por um recorde que não acontece há muitos e muitos anos. São 617 pontos atualmente que a McLaren tem. As contas são fáceis de fazer e têm sido muito fáceis. E de resto, um tal de Oscar Góes publicou esta quinta-feira um artigo no DAZN News em que em que se explica tudo aquilo que tem sido esta temporada da McLaren, os altos e baixos, os obreiros, mas também
porque não, como dizia um ex-primeiro-ministro, ou secretário-geral das Nações Unidas, é só fazer as contas. E as contas estão lá e está tudo bem explicadinho. João, e isto é para resolver já este fim de semana, é isso que querem o André Stella, o Zac Brown, toda a estrutura da McLaren, e é isso que eu acho que querem também os dois pilotos, que é, daqui para a frente, let them race, let them win the championship. Sim, é a única preocupação com que ficam, percebo o que dizes, falámos sobre isso muitas vezes aqui ao longo do ano, dizendo que a partir do momento em que esteja decidido o campeonato de construtores, seguramente o de pilotos será a única preocupação que tem. Apesar disso, o Piastri disse depois de Itália e do rescaldo daquele debacle, que eles têm liberdade para correr e que a decisão é uma decisão da equipa. O Norris veio dizer que se preocupa pouco com as críticas à equipa, é uma questão interna, percebo, cerraram fileiras. É verdade, tem razão nisso, ou seja, nós podemos criticar, nós podemos dizer que ele tem menos graça assim, que percebemos mais, percebemos menos, mas a verdade é que no fim do dia são eles que se entendem, são eles que têm que ser campeões. Tenho esperança, como dizes, que com a definição do campeonato de construtores a favor da McLaren, que não sendo certa é muito provável, já não é só possível, é muito provável aqui neste fim de semana, eu diria que até ao fim do ano não é muito mais do que provável, essa sim está quase garantida, se não completamente garantida, mas com essa definição os pilotos, como dizes, fiquem livres para correr e preocupem-se apenas, ou seja, vejamos neles alguma dose de egoísmo que não temos visto até aqui, porque eles obviamente preocupam-se cada um só com eles, mas a equipa tem feito esse esforço, às vezes pouco compreensível para nós, de pôr toda a estrutura acima de cada um daqueles dois egos. E isso às vezes pode nos levar a achar um bocadinho menos graça a estas batalhas do que outras que já vimos mais sanguíneas, deixa-me dizer assim. Mas a verdade é que a equipa existe para se proteger a ela própria, portanto resolvamos o problema da equipa, vamos depois ao problema dos homens. E foi um bocadinho isso que se passou em Monza e o Lando Norris esta quinta-feira. Não é esse o momento da conversa do Lando Norris com os nossos companheiros no Azerbaijão que isolámos, porque achámos que era tremendamente importante trazer também esta questão do arrumar das contas no que diz respeito ao título de construtores, mas o Lando falou sobre isso, voltou outra vez a Monza, porque era mais do que evidente que ia-se voltar a Monza e àquela comunicação rádio e às Papaya Rules, porque já o ano passado também aqui em Baku se falou sobre as Papaya Rules, dizia-se, é um livro gigantesco, e não parece ser. E é um bocadinho, também recordo-me uma conversa que tivemos aqui há umas semanas, João, ouvimos precisamente o mesmo podcast, a mesma conversa do Zac Brown, e há alturas em que o todo tem que estar acima do individual. E isso é tremendamente importante, porque só estando todo acima do individual, é que o individual no final da temporada, ou daqui a uns grandes prémios, se vai poder sobressair. O que é importante é a McLaren e, portanto, eles não querem que haja essa luta acérrima em pista que possa causar problemas aos dois pilotos, os dois carros a abandonar. E, no fundo, se pensarmos bem, esta é uma estratégia que acaba por beneficiar também a McLaren noutro sentido, ou se quiserem mais dois sentidos. Uma é a questão dos custos. Qualquer incidente nos dias de hoje, sobretudo se tiver danos significativos, custa dinheiro. E isso poderá pôr em causa o controle das finanças da McLaren até ao final da temporada. Mas há também a questão de manterem a decisão do título viva. Para a McLaren, com o seu naipe de patrocinadores, manter os dois pilotos nas bocas do mundo até ao último grande prémio poderá ser o melhor para vender esse espaço publicitário, se quisermos. Portanto, há aqui uma série de fatores e o Zac Brown é um homem do marketing, é sobretudo um homem do marketing, ainda que seja um homem das corridas, como piloto inclusivamente, um grande apaixonado, mas é sobretudo um homem do marketing, portanto, ele sabe como fazer, deixa-me usar a expressão bem portuguesa, render o peixe. E eu acho que é isso que a McLaren também está a tentar fazer. Vamos lá deixar render o peixe, ainda que esta vantagem atual do Oscar Piastri dificulte um bocado esse vender do peixe, porque o Oscar está numa posição mais tranquila do que está o Lando Norris. Mas aquilo que aconteceu ao Lando Norris com aquele problema mecânico pode acontecer já no domingo aqui em Baku ao Oscar Piastri. João, aquilo que aconteceu, por exemplo, ao Max Verstappen em 2021 e víamos ali naquele clipe de entrada o pontapear depois de ter furado, de ter terminado na parede, no muro, pode acontecer ao Oscar Piastri. Pode acontecer ao Oscar Piastri, perdoa-me a utilização deste exemplo, mas um Kimi Antonelli. Sim. E tudo isso está em cima da mesa e está em jogo. Sim, e nesta pista mais ainda, não é? Sem dúvida, é uma pista citadina com curvas muito apertadas, com uma tentação grande de meter o carro onde ele não cabe. É verdade que os McLaren vão tentar colocar-se a salvo disso à frente do pelotão, com uma distância, enfim, mas na primeira volta, por maior que seja a distância eventual em qualificação, estão todos colados. Portanto, isso pode muito bem acontecer. Esses 25 pontos que o Norris perdeu em Zandvoort podem acontecer ao Piastri aqui e ficam com uma diferença outra vez na casa das unidades e com o campeonato todo aberto.
É óbvio que ele vai tentar não fazer isso. Se há coisa que o Piastri tem sido este ano é extraordinariamente regular. Há 2 grandes prémios que não acabam no pódio. O primeiro, desde logo na Austrália, Sim. e depois no Canadá. Dito isto, tudo o resto são pódios e, portanto, vai tentar manter essa constância e tentar igualar um recorde que não é um recorde, é tentar igualar o Max Verstappen no segundo lugar do número de corridas a pontuar consecutivas e aproximar-se um bocadinho mais do Lewis Hamilton, Sim. titular desse recorde. Sim. Espetáculo. Trouxeram os recordes afinadinhos. Bom, Não, já agora deixa falar no caso da McLaren. A McLaren também está numa posição. A McLaren há mais de 30 anos não ganhava 2 campeonatos consecutivos de construtores, tinha ganho 4. o Lando falou também sobre Portanto, isso. é também importante e, sobretudo, se pensarmos bem, isto também é o deixar de uma marca do Zac Brown. Nós sempre pensámos na McLaren, obviamente primeiro com o Bruce, depois com o Teddy Mayer, mas mais ainda a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, com o Ron Dennis. O Ron Dennis foi a alma daquela equipa durante várias décadas e conseguiu muitos títulos. O Zac Brown, finalmente, o ano passado, e aqui temos de pôr também o André Stella e toda a equipa, mas o Zac Brown, como CEO daquela estrutura, deixou a sua marca e quer continuar a deixar. E este ano tem a oportunidade não só de bater este recorde de o campeonato mais cedo de sempre, em termos de construtores, como dar-se ao luxo, ter os seus 2 pilotos a lutar, tal como o Ron Dennis teve algumas vezes, pelo título mundial. Eu acho que isso é algo que toca no coração apaixonado do Zac Brown, que é um homem que gosta de corridas. E muito provavelmente é algo que daqui a uns anos vamos, não sei se nesta mesa, se noutra mesa, olha, por exemplo, à mesa de jantar, estar a conversar e a recordar, porque hoje, por exemplo, recordamos sempre as épicas batalhas entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, na altura do Ron Dennis na McLaren. Vamos às palavras de Oscar Piastri, que esta quinta-feira falou também, esteve presente na conferência de imprensa da FIA. Ora, a Piastri fizeram-lhe também perguntas ainda relacionadas com Monza. E aquilo que o australiano tem para dizer é: respeitamos aquilo que são as ordens da equipa. Not necessarily because of the Constructors' Championship, but I think we've again had a lot of discussions about how we want to go racing, and a lot of that is to stay for us because ultimately if we give out that information, then we become very easy targets to pick off because everyone knows what we're going to do. So that's all very aligned with all of us, but it stays in house. O assunto mantém-se em casa, fica fechado a 7 chaves, só a nós, McLaren, parafraseando o Oscar Piastri, nos diz respeito. O Lando Norris dizia também esta quinta-feira aquilo que já fizeste referência, João, que é: não foi só por causa do pit stop ou da demora naquela pistola, mas foi também uma questão estratégica. Eu não sei se há uma questão estratégica ou não estivemos nos debriefs, não fizemos o nosso, não fizemos o da McLaren, não sabemos e por isso acho que não nos cabe a nós falar sem conhecimento de causa. Mas isto é também tremendamente importante, que é: fica para nós porque cá dentro é que se resolvem as coisas. Sem dúvida, volto ao mesmo. Pode ser um bocadinho chato, desculpa a expressão, mas às vezes para quem está a ver gostamos mais, lá está, das tais lutas sanguíneas em que eles... Gostamos de Netflix, não é? Gostamos um bocadinho de drama e eles são o antítese do drama. Eles são uma estrutura extraordinariamente bem organizada também neste aspecto. Agora. Certo? Certo, as coisas demoram. Isto não é um passo de mágica, não se abana uma varinha e a coisa resulta. Lá está, voltamos ao que estávamos a dizer. É mérito do Zac Brown, é mérito do André Stella, também é mérito dos pilotos. Porque são seres altamente egocêntricos que pensam neles em primeiro lugar, e tudo isto é uma educação de estrutura, de cultura, para não sair para ali a fazer, às vezes não é o que se diz, é a linguagem corporal. Vamos lembrar-nos 1 ou 2 pilotos que estão neste plantel de Fórmula 1, podemos ir até há 40, 50 anos, mas que, não contrariando a linha oficial da equipa, amuam, viram-se de costas, chateiam-se, respondem por monossílabos quando são contrariados pelo companheiro de equipa. Isto já aconteceu com todos os campeões que estão neste plantel, não é um em particular, são todos. Aqui não se vê isso. Aqui vê-se de facto um ambiente de harmonia. Porque não são campeões? Porque são miúdos, é verdade. É mais fácil moldar um piloto assim do que um mega campeão do mundo, mas estes que eu estou a falar também já foram miúdos não campeões e já amoavam na altura. Há ali uma cultura de estrutura que eu tenho que respeitar. Diferente. E estamos a falar de 2 pilotos que ganharam 12 em 16 grandes prémios, que fizeram 27 pódios em 32 possíveis. Portanto, esta temporada da McLaren está ao nível de Max Verstappen e do Red Bull RB19 em 2023. Isso. Se não vai mais além. Eu acho que vai acabar por ser melhor esta temporada, este MCL39, a não ser que haja
um perder de competitividade nestas provas que faltam, nestas últimas 8 corridas, grandes prémios, mais 3 provas de sprint, tem tudo para ficar na história como um dos melhores carros do Mundial de Fórmula 1. Isso ninguém lhe vai roubar. E saber gerir também essa situação com 2 pilotos que, talvez por serem novos, pensávamos que seria diferente, mas ao mesmo tempo também dizemos, mas eles são assim porque não são campeões do mundo, mas querem ser. Tanto o Oscar Piastri como o Lando Norris sabem que esta poderá ser uma oportunidade de ouro, não diga única, mas para o ano o regulamento muda. E podem não ter no MCL, vamos supor que se chama 40, o carro capaz de lutar pelo título mundial. Esta é agora ou nunca. Talvez não seja, mas é agora, é melhor aproveitar, porque o amanhã eles não sabem como é que será. E o Rob Marshall, o grande obreiro, ou um dos grandes obreiros por trás deste MCL 39, também já esteve no 38 e noutros carros da McLaren, vai querer, obviamente, fazer um carro vencedor para a temporada de 2026, mas é tudo também um bocadinho uma incógnita. Para este fim de semana, sobretudo, aquilo que se perspectiva do lado da McLaren, primeiro, fazer algo que ainda não foi feito, que é conquistar uma pole position. O Lando Norris, o ano passado, a qualificação não lhe correu nada bem, foi a primeira vez que foi eliminado num Q1 e ficou-se pelo Q1 e depois fez uma corrida claramente de trás para a frente e recuperação. Vai querer, obviamente, evitar isso, nem que seja porque há um título em jogo e todos os pontos são fundamentais e são essenciais nesta possível reaproximação ao Oscar Piastri, mas é também esse tal caso da sobrevivência e sobretudo à curva número 1, a curva número 2 e se calhar até à 3 e à 4. A partir daí acho que a coisa já fica um bocadinho mais tranquila. Vai até ao castelo. O pelotão até ao castelo vai ainda relativamente perto. E sobretudo não ser estúpido na qualificação. E sobretudo não fazer disparates na qualificação, que será muito importante. A McLaren aposta numa afinação tipo Monza, ou seja, um carro com pouco apoio aerodinâmico, acreditando que o fundo... Então a pola do Max, é isso que estás a dizer? Não é bem, não vão a esse extremo. Estou a meter contigo. Nós convém explicar. Aquela asa posterior do Max Verstappen em Monza foi cortada à mão, por assim dizer, não é? Foi recortada, fizeram um retalhado. A palavra certa é exatamente retalhado. E foi uma jogada de mestre. A McLaren sente que, havendo pneus de mistura mais macia, pela primeira vez em Baku, C6, C5 e C4. C4, C5 e C6, eles acreditam que não vão precisar tanto apoio aerodinâmico superior e mecânico e podem, por isso, jogar nesta situação, ter menos asa posterior. Red Bull vai pelo mesmo caminho. O Max, em teoria, não tem aquela asa retalhada, tem a asa antes de ser retalhada, tem algumas nuances na asa posterior também que lhe permite ter pouco arrasto, mas um pouco mais de apoio. Já a Ferrari vai num caminho completamente diferente e a Mercedes também aponta para uma asa com menos arrasto, ao contrário do que fez em Monza. Portanto, a Mercedes é aquela que mais muda relativamente a Monza. Mas, de facto, vamos ter aqui uma situação com algumas incógnitas, porque, vamos lá ver, os C6 têm sido do agrado das equipas? Não, em Monte Carlo não foram, em Montreal também não foram, mas abriram uma coisa diferente em Montreal, que foi as 2 paragens, e acho que a Pirelli jogou exatamente nisso. Abrir aqui a situação, esta é uma pista pouco arrasto e uma paragem. O ano passado o Gasly fez, salvo erro, 49 voltas com os pneus de mistura mais dura. Foi uma coisa incrível. Fez 2 voltas com os pneus macios, porque tinha de fazer, tinha de trocar de pneus. E a Pirelli quis evitar isso, quis abrir aqui uma janela em termos de paragens nas boxes, ainda que safety cars e virtual safety cars e até bandeiras vermelhas possam acontecer aqui com alguma facilidade. Porque olha, o ano passado foi no pit stop, não foi só, mas foi sobretudo no pit stop que o Oscar Piastri depois ele estava com uma diferença de cerca de 5 segundos. Ajudou muito, aquela paragem nas boxes ajudou muito. Aquela paragem nas boxes ajudou. E a outra passagem também ajudou ainda mais. Não é? Deu-lhe confiança. A passagem fica na história. Deu-lhe confiança, mas precisa de confiança, porque ele veio, João diz fica na história porque ele não vem de trás do Leclerc, ele vem num fuso horário diferente. Ele estava ainda no Cáspio, acho eu, quando decidiu meter o carro lá no meio, e ele próprio diz que não sabe se sair. Foi uma rajada. Não foi uma rajada, não. Mas pronto, foi de facto uma das ultrapassagens do ano e uma vitória, a segunda da carreira do Oscar Piastri, muito merecida. Este ano vamos ter esse jogo, e vamos ter o jogo de percebermos o que é que vale os pneus. Há muitas zonas do circuito que foram reasfaltadas. O Norris nesta altura da corrida, e perdoem aqueles que estão a ouvir a versão áudio apenas, o Norris nesta altura da corrida estava nas suas cavalgadas também, de trás para a frente, e aqui já se via como o McLaren respondia e de que forma, sobretudo nesta longuíssima reta. Sim. Há muitas zonas que foram reasfaltadas, sobretudo em zonas de tração. Há bocados de asfalto novos e isso poderá trazer dificuldades acrescidas aos pilotos em termos de tração.
E depois há uma novidade que eu quero ver, não vi ainda de facto o que é que vai trazer de novo. Estão a ver aquele muro que existe na curva número 1 à saída? Temos a escapatória e depois há um muro onde normalmente parece que os carros vão lá ter. Escapatória do Hamilton? A escapatória do Hamilton, sim. Esse muro foi mudado, portanto, será que permite aos pilotos irem com mais vontade ao corretor, mesmo que o carro saia ligeiramente traseiro, e se permite fazer a curva número 1 com uma velocidade superior? Lá está, mais uma das novidades que não sabemos se acontece. Olha, começamos a descobrir sexta-feira de manhã, às logo, 9h30 da manhã. Descobrir às 9h30 da manhã. Outro fator importante é... Ou antes, o que Miguel, aconteceu em na Monte Fórmula Carlo, 2. o que aconteceu no Canadá, C5 na qualificação, será que vai repetir? Não, são... sim. C5. O C3, o C6 é o pneu obrigatório para o Q3. Eu acho que vamos ter algumas equipas a apostar no C5 na qualificação. E se calhar até num espectro alargado, depois de terem visto aquilo que aconteceu em Monte Carlo e aconteceu na pista de Montreal, talvez tenhamos essa hipótese. Este era o mergulho de Charles Leclerc para a liderança da corrida. Se calhar íamos ao homem... Já vamos falar de Charles Leclerc, até porque tem 4 poles conquistadas aqui no Azerbaijão e os outros pilotos têm 4 pole positions também conquistadas aqui no Azerbaijão. Já vamos a Charles Leclerc e àquilo que se pode perspectivar para este fim de semana para a Ferrari. Mas vamos a Max Verstappen, o vencedor do Grande Prémio em Monza, vencedor em 3 grandes prémios esta temporada, 2 em Itália, Imola e Monza, e claro, o Grande Prémio do Japão. Max Verstappen que nos surpreendeu uma vez mais no sábado em Monza, porque não foi só a mudança na configuração da asa, é depois aquilo que ele também consegue extrair. E é um piloto que ao longo do fim de semana, como os outros obviamente, vai sempre trabalhando para melhorar o carro e para o carro estar naquele ponto ideal no sábado durante a qualificação e depois pensando também no domingo de corrida. Ora, Max Verstappen chega aqui e diz que este fim de semana vai ser mais ou menos idêntico, que é trabalhar para chegar à qualificação, ter um bom carro para a qualificação e para o Grande Prémio. It is a difficult track, it's very low grip, always quite dirty in the beginning, so the track is really ramping up a lot throughout the weekend. A lot of 90-degree corners, so it's a very different technique I think that you need to do compared to some other tracks in terms of driving. But yeah, we'll see. I mean, I have no idea how competitive we are going to be. Of course, I hope that we are, but we'll see tomorrow how it will go. And just honestly go from there. Try to find a bit more pace in the car. Hopefully, a bit of a weekend like Monza, just not having to do too many things to the car and just build throughout the weekend. Não ter de trabalhar tanto no carro, não ter de testar tanto, não ter de mete asa, tira asa, põe mais apoio, tira mais apoio, afinação aqui, afinação ali, e sobretudo ter um fim de semana em que ele se possa preparar mais para aquilo que é o trabalho em pista, que faz parte e é aquilo que ele gosta. Sim, ser um bocadinho menos um tiro no escuro, porque o Monza correu muito bem, mas houve ali uma partezinha de fé, não é? Aliás, houve dentro da equipa opiniões contrárias e prevaleceu a do piloto, o que é mérito do piloto e do Laurent Mekies, segundo diz o Dr. Marco. Um bocadinho menos de tiro no escuro, mas eu estou francamente curioso para perceber se esta recuperação de competitividade da Red Bull é de facto uma coisa transversal ou se Monza foi um bocadinho... Da Red Bull? Da Red Bull no seu todo. Sim, da equipa toda, está bem, certo. Sim, o companheiro da equipa já lá vamos. Desculpa, hoje venho para meter convosco. E é assim mesmo. Do Red Bull, se quiseres assim. Pronto, mudando o género já muda, porque estou a falar só daquele carro, não do outro. Mas enfim, se essa recuperação de competitividade é uma coisa mais transversal, mais duradoura, ou se foi uma coisa muito acertada à Monza. Se foi mais transversal, e parece-me que há indícios nesse sentido, não faço ideia, veremos quando os carros chegarem à pista na sexta-feira e sobretudo no sábado e no domingo, isso pode ser uma questão importante para os McLaren, para o título dos pilotos, devo dizer-vos. Não porque o Max Verstappen não consiga conquistar, para mim está fora de questão, mas porque vai ser uma pedra no sapato. E portanto vai ser, sem querer deixar de falar do Max Verstappen e da excelente prestação que ele teve em Monza, mas vai ser interessante também aí perceber que se calhar vai ter mais facilidade no caminho para o título mundial aquele que conseguir bater o Max Verstappen, imaginando que ele consegue pôr-se entre os dois McLaren. E isso pode ser mais um aspecto de interesse para estas corridas que faltam até ao fim do campeonato, é perceber de facto se essa competitividade da Red Bull, no feminino, se mantém, e isso é bom, porque temos mais competitividade em pista, desde logo, e mais pilotos e carros capazes de lutar pela vitória e pelas pole positions, mas também depois porque os McLaren vão ter ali mais um obstáculo, deixou de ser um sprint entre os dois carros, deixou de ser uma corrida de 100 metros
entre os dois carros e passa a ser 100 metros de barreiras. Há ali uma barreira no meio que se chama Red Bull e que não é fácil de ultrapassar. E não tem nada a perder ainda por cima. Eu estou-me a meter contigo porque em corrida o Yuki Tsunoda, desde que chegou à Red Bull, tem apenas 6 pontos conquistados. É Em corrida, verdade. são 2 nonos, são 2 décimos lugares. Mas sabes e por que- 2 vezes ficou-se pelo P20 na qualificação. E o que aconteceu em Monza, um dos carros eram diferentes, atenção, ele não tinha a asa do Max Verstappen, mas houve ali 2 ou 3 sinais que deixaram entender que isto pode ser de facto uma recuperação transversal. E este circuito vai ser muito interessante porque tem um primeiro setor onde o RB21 à partida não funciona. São curvas de 90 graus, tração, travagens, não é o palco para o RB21. Depois tem um segundo setor, ainda aí sim, já pode ser o palco. Tem algumas curvas rápidas, daquela sequência antes da curva 16, são curvas rápidas e o Max normalmente dá-se bem, ainda que não se dê particularmente bem com este circuito. Este é o circuito onde o Max tem pior score face ao seu companheiro de equipa em qualificação, que é incrível, não é? Nunca se deu bem em Baku, mas a verdade é que nunca se deu bem na perspectiva de ser dominador. Mas a verdade é que poderá fazer a diferença. E se o RB21 funcionar aqui, se o Tsunoda conseguir outra vez chegar ao Q3, andar na luta pelo menos para alguns pontos, e o Max estiver na luta pela pole e na luta pela vitória, isso poderá ser um sinal importante. Que este RB21, com este fundo da última atualização e a nova asa dianteira, pode ser um carro capaz de forma constante ou a espaços menos espaçados, permita uma expressão, dar mais luta ao McLaren MCL39. Red Bull que tem um calcanhar de Aquiles e temos de falar sobre isso, até porque nesta paragem que nós tivemos entre Monza e a chegada a Baku temos tido um agudizar da conversa sobre o segundo piloto. O Dr. Marco, uma vez mais, já vai falar. Isaac Adjar, esta quinta-feira, foi também questionado, porque alegadamente será ele o companheiro de equipa de Max em 2026. Dizia que, por um lado, assusta-o, por outro lado, obviamente é um bocadinho as palavras do próprio Isaac Adjar, que ele já tinha tido, mas também do Yuki Tsunoda, que é que não se queria sentar ali. Acho que qualquer um gostaria. Quem é que diz não à Red Bull? Pois. Citando uma frase que está famosa hoje em Está Portugal. famosa, não é? Quem é que diz não? Sim, mas enfim, é engraçado porque isso não deixa de ser a Red Bull a ser Red Bull outra vez, não é? Ou seja, nós estamos a ter esta conversa depois do Sérgio Pérez ter deixado a Red Bull antes do fim do contrato. Faz agora um ano, não em data, mas em grande prémio, que o Sérgio Pérez hipotecou, não por culpa própria, enfim, por culpa partilhada, por responsabilidade partilhada, um ótimo resultado que podia ter, um pódio, porque bateu com o Carlos Sainz no fim... Duas voltas do fim? Exatamente, a 2 voltas do fim. E a Red Bull está outra vez perante um dilema, substitui o piloto, deixa o piloto, dá-lhe mais tempo. Não podemos dizer que a temporada do Yuki Tsunoda tenha corrido bem, ou esteja a correr bem, não está. Eu diria que até o México está um bocadinho sob observação, porque ainda há hipótese de ele ficar na Red Bull para 2026, ou lá. Sim. Não sei se é óbvio que ninguém dirá que não há Red Bull, pomos-nos no lugar do Isaac Adjar e pensamos, recebemos um convite deste, dizemos que não, com que cara? Não dizemos, mas fazia-lhe bem mais um ano de Racing Bulls. Tem feito uma ótima temporada. Depois o problema aí é onde é que o Dr. Marco coloca o Lino do lado. Pois, o problema é que não é só uma questão de mérito e de recompensa ou de justiça por aquilo que é feito em pista, nem de análise perspectiva, calma, sobre aquilo que o piloto precisa. É sobretudo essa necessidade de rodar pilotos e temos mais pilotos do que lugares disponíveis e, portanto, tudo isso, em particular na Red Bull, entra em linha de conta. Há um fator importante no carro de 2026. É um carro totalmente novo, chassi e motor tudo novo. Portanto, um piloto que perceba aquilo que é o modus operandi do carro, na perspectiva de passar informação ao engenheiro, um pouco o Max Verstappen, pode ser importante para ajudar a Red Bull e o Max Verstappen a caminhar no sentido certo. Não se sabe qual é a equipa mais competitiva, não sabemos nada, mas poderá ser. O Tsunoda não é conhecido por ser um piloto muito capaz nesse particular. Mas o Isaac Adjar, que até pode ser capaz, não temos muitas informações sobre isso, é muito pouco experiente. O Isaac Adjar tem 16 grandes prémios de Fórmula 1, com grandes resultados e até já tem um pódio. Mas tem 16 grandes prémios de Fórmula 1. Será o piloto ideal para ajudar Max Verstappen nessa tarefa. A equipa vai apostar todos os seus tostões, deixem-me usar a expressão, no Max Verstappen, deixando a questão do segundo piloto, é porque tem de ser um segundo carro e será o Max a fazer todo o desenvolvimento. Acho que não. Acho que há muitas coisas a ter em conta e aí, se calhar, o lado mais calmo, menos estridente até na forma de estar e de atuar e de falar do Loren Mekies pode ajudar na decisão mais certeira para a Red Bull para 2026. Porque está aqui em causa
também é isso. Red Bull, ninguém tem a certeza se aquele carro com motor Red Bull 4 será competitivo ou não. Poderá não ser, ou poderá ser. Há muita expectativa do lado da Ford. Absolutamente. E isto que o João diz é contrabalançado, é incrementado por uma outra coisa que ele também disse, é que o Lohan Mekies, ao contrário do Christian Horner, é um engenheiro. Sim, pensa exato, em zeros e uns, pensa em lógica. Exato. Essa calma vem daí, não pensa em marketing, tem que pensar, mas não pensa só em marketing, não pensa em imagem. É de facto o dia da noite do Christian Horner nesse aspecto. Que era um homem que pensava no espetáculo antes de mais. Claro que queria ganhar corridas, mas antes e depois de tudo mais vinha a questão do aspecto. Este homem pensa primeiro na engrenagem mecânica, na engrenagem da equipa como um todo. E isso pode funcionar a favor do Yuki Tsunoda, ainda que ser um carro completamente novo, isso foi um argumento que o Isaac Adjar utilizou em Monza. É um carro completamente novo, se calhar a minha inexperiência até vale menos. Mas eu acho que também acho que sim, aí, sei lá, um Sérgio Pérez seria mais importante. Mas por isso é que a escolha da a Cadillac escolhe dois pilotos experientes para desenvolver o projeto na Fórmula 1. Mas gostava só de acrescentar algo sobre o Lohan Mekies e esta comparação com o Christian Horner. Sabes que é curioso? Recordo-me, sobretudo em Portimão, várias vezes, tive a oportunidade de conversar nas duas passagens da Fórmula 1 com o Christian Horner, que era um homem mais one-man show. Obviamente é alguém que não... Era um protagonista. Era um protagonista. E mesmo que não tivesses combinado com a comunicação da Red Bull antes, se ele ali está, se tu estás, e se é em direto, ele vai falar contigo, independentemente do país para o qual está a falar. E não aconteceu, por exemplo, agora com o Rui Chagas, depois da vitória do Max em Monza, porque o Lohan Mekies disse, sim, foi um grande resultado para a equipa, mas olha, agora tem que ir que temos o debrief. Ou seja, há aquele lado o tal lado do engenheiro que é, ok, tá, foi bonito e tal, já abrimos o champanhe, agora vamos trabalhar porque o Baku é já daqui a uma semana e meia, na altura. Sabes que eu depois fico na dúvida se vale a pena ter naquela posição um responsável, uma pessoa que seja também o responsável técnico. Ele nunca deixará de ser o engenheiro, ele nunca deixará de pensar em zeros e uns. O Christian Horner não pensava em zeros e uns, pensava naquilo que era mais importante para a equipa a outros níveis que não o lado da mecânica, pensava no resto. O Lohan Mekies nunca conseguirá deixar de pensar nisso, mas numa altura em que se vai mudar de regulamento e da forma como se vai mudar de regulamento, se calhar o Lohan Mekies ajuda mais a Red Bull do que ajudaria ao Christian Horner. E diria que se há algo que as equipas, se é que têm alguma coisa a aprender com este ano, é que os campeonatos ganham-se com 2 pilotos a pontuar e não... Normalmente não se ganha só com um piloto a pontuar. Quer dizer, o Sérgio Pérez também marcou muitos pontos, mas não tantos como estes senhores estão a marcar. Avancemos então para nesta antevisão, até porque Charles Leclerc é um dos pilotos que ainda está, são 5 os que estão na luta pelo título mundial de pilotos, 5 que podem ainda conquistar esse título. Sabemos que está mais encaminhado para os 2 pilotos da McLaren e mesmo dentro da McLaren mais encaminhado para Oscar Piastri, mas Charles Leclerc fala também sobre Ferrari poder vir a ser, porque agora começa-se também a discutir aquilo que é a luta pelo vice-campeonato, aquele campeonato que ninguém se lembra, ou aquela posição de que ninguém se lembra, daqui a pelo menos 5 anos já ninguém se vai lembrar. Arrumando o tema a McLaren neste fim de semana, obviamente fica em aberto a luta pelos milhões do segundo lugar. E Charles Leclerc tem algo a dizer sobre isso. I mean, they are the team to beat at the moment. Red Bull seems to have brought something very, very good in Monza, and Max obviously did a great job as well, and that meant they had a great pace. So for that reason, I think these are the 2 teams that are by definition stronger than us at the moment. And Mercedes, we never know. I mean, it's a bit up and down, a bit like us at the end, and so yeah, we'll see. But it's a track I love, and for that I'm still confident we can do something great. E adora tanto que aqui conquistou 4 pole positions. 5, não esqueças da sprint. Está bem, era 4 pole positions e uma pole position sprint, para uma corrida sprint. Mas a verdade é que não vence. Não, mas eu por acaso vi um meme muito engraçado, que é desde que ele bateu em 2019 na curva do Castelo, sabe que aquele traçado tem um bocadinho mais de espaço ali e portanto anda mais depressa o famoso I am stupid, obviamente que é uma brincadeira, mas é verdade que o Charles Leclerc chega normalmente a Baku, mesmo com um carro não superiormente competitivo e na qualificação, às vezes com uma pontinha de sorte aqui e ali, verdade também, mas é excelso na forma como faz uma volta contra o cronómetro aqui na pista de Baku. A corrida é outra história. E o ano passado viu-se isso, ele depois de ser ultrapassado pelo Oscar Piastri tentou, dentro dos possíveis, repetir a graça e nunca foi capaz.
nunca conseguiu encontrar o buraco da agulha que o Oscar Piastri. E não se pode dizer que o Charles Leclerc tenha deixado assim um buraco muito grande, foi mais o Oscar Piastri que foi com tudo. Vamos ver se este ano a Ferrari faz aqui uma aposta engraçada. Vai no caminho contrário das outras equipas do top 4. Vai com uma asa com mais apoio. Quer gerir as temperaturas dos pneus. Isto é uma pista complicada porque nas retas os pneus vão acabar por perder temperatura. A reta é muito grande, são 2 km. Reta, salvo seja, da curva 16 até à curva número 1. A fundo são 2 km e 200 metros. E é preciso ter isso em conta. É preciso também perceber que para a curva 1, para a curva 3, os travões nem sempre chegam lá na temperatura ideal, exatamente porque se vem de uma zona muito rápida e são duas travagens bastante fortes, a seguir a 2 zonas de DRS, e portanto a Ferrari vai com uma asa traseira mais carregada, quer ter uma melhor gestão da traseira. Vamos ver se acerta. Sabes que fica sempre a ideia que este Ferrari SF25 é uma espécie de McLaren que não chegou ao sítio certo. Nesta perspectiva, quando a McLaren tem problemas, o Ferrari também tem problemas, só que os problemas da Ferrari são maiores do que os problemas do McLaren. Viu-se em Monza, por exemplo, é apenas um exemplo. Já aconteceu em outros grandes prémios. E, portanto, vamos ver se desta feita, nesta pista, com estas novidades em termos de asfalto, com esta novidade em termos de pneus, se o McLaren consegue fazer... se o Ferrari consegue fazer aquilo que se espera que possa fazer. Porque há uma coisa que este carro deste ano tem, ao contrário dos carros dos anos anteriores. Não tem um Lewis ponto Hamilton. forte. Não tem um ponto forte. Também. É que os outros tinham sempre qualquer coisa em que eram muito bons. Era o ponto que eu ia Este buscar. não. Este Ferrari é um bocadinho nheque. Nheque. É nheque, porque não é bom em nada. Ou Ferraris com motores que carburavam e Podemos chegavam- começar a dar nomes a estes episódios e hoje chamar-lhe-íamos o Nhec. É um bocadinho, é o que este Ferrari é, para a desgraça do Leclerc, do Hamilton, de todos gostam de ver a Ferrari ganhar, mas é um bocadinho nheque, não tem nenhum ponto em que se destaque, de facto, fez corridas melhores do que outras, faz corridas absolutamente miseráveis, tem fins de semana maus, Mas ainda não venceu é isso, e vão faltando Pá. oportunidades. Na China, a sprint. Sim. Mas por 8 vezes foi a segunda equipa. É verdade. Essa é que é a grande Mas, João, verdade. e se olharmos... Porque tem 2 pilotos que mesmo assim Sem dúvida. vão marcando mais pontos que os 2 pilotos da Red Sim, Bull sim, e os 2 sim, pilotos sim, da sim, Mercedes. Mas mesmo assim, se olharmos, este ano, tirando a McLaren, só Red Bull, Max Verstappen, vá, e a Mercedes venceram. Sim, verdade. Mas o mais estranho não é só a Ferrari não ter vencido, é a Ferrari não ter tido nenhuma corrida em que tu possas dizer esta era a corrida da Ferrari e aconteceu um azar. E Talvez fizeram Mónaco... Eu ia dizer um Hungaroring até, mas o Hungaroring depois tem aquele último stint que é desastroso, porque aí sim foram criando expectativas com a pole position, com a liderança da corrida e depois aquilo foi a tirar-se um penhasco abaixo. O Mónaco eventualmente se a qualificação tem corrido melhor, é um facto, mas quer dizer... Sim, mas o Mónaco é muito particular. É não isso, tirando essa oportunidade que é fortuita, no futebol diríamos que é assim um gol às 5 tabelas, não é? Não há nenhuma jogada linda, vou mantendo a minha analogia, em que eles dissessem, ia dar gol, mas não aconteceu no último momento. Não há, e por isso é que eu digo que o Ferrari é nheque. É, porque o SF23 era fantástico. Em reta era o carro mais rápido e dava quilómetros de vantagem aos outros. E nós o chegávamos- SF24, o outro anterior, eram carros que eram muito bons nas curvas lentas. Este não consegue, nem na gestão dos pneus. João, e lembro-me... Mas também não estraga os pneus como estragava o anterior. É nheque, É lá nheque. está, também não é muito mal. É que Não nem podes para a dizer que Pirelli é serve, péssimo. nem para a Pirelli É serve. nheque, não é muito mal, podias dizer, é péssimo, este carro é horrível, porque Não. o SF23 de facto era muito rápido em reta, mas chegava às curvas e derretia pneus mais depressa do que o chocolate ao sol no verão. Este não faz isso. Não, os pneus ficam benzinho. E em curvas lentas é bonzinho. E em curvas rápidas é bonzinho. E nas retas é bonzinho. Mas não ele precisava de ser mauzão, não era? Não, por isso é que eu bonzinho. digo, é uma espécie de McLaren MCL39 que não cresceu. Sim. Ficou é imaturo. E havia alturas, por exemplo, em que chegávamos a Singapura e dizíamos, não, Singapura isto é Ferrari, claramente. Não há um circuito. E eu lembro, por Vamos exemplo, ver Baku, se no calhar debrief, será aqui. João, mas no debrief do Grande Prémio de Monza, quando já estávamos a perspectivar um bocadinho aquilo que pode vir a ser este próximo conjunto de rondas, eu fiquei à espera, será que alguém vai dizer Singapura? Será? Ninguém disse. Não. Porque não há mesmo esse traçado em que possamos dizer Houve este é um aquela traçado para este situação carro, da China, um com traçado o para Lewis aquele. Hamilton na qualificação e na corrida de sprint. E que essa situação este é um carro complicado de ter, tal como o Red Bull. O Red Bull ainda é mais complicado
pelo menos era até Monza, de ter na janela certa. E o Ferrari tem este ano um problema acrescentado, que é, tem 2 pilotos, cada um puxa para o seu lado em termos de afinação. Ou seja, a Ferrari está perante uma situação em que tem que fazer 2 carros, tem de afinar 2 carros, um para um piloto que gosta de uma frente incisiva e o outro para um piloto que precisa ter traseira. É difícil e talvez por isso este carro seja porque não é uma coisa nem outra. O Charles Leclerc já fez maravilhas, o próprio Lewis Hamilton fez essa maravilha na China na qualificação e na corrida sprint. O Charles Leclerc, a pole da Hungria, é extraordinário e não é a única exibição em qualificação, podemos dizer, extraordinária do Charles Leclerc. Vamos ver se em Baku não só consegue fazer 6 poles em 6 qualificações consecutivas, como finalmente consegue ter um resultado acima das expectativas, e as expectativas para o Charles Leclerc têm sido não ganho. Olhem, não foi nheque. Fica a antevisão. Já. Fica a antevisão deste Grande Prémio do Azerbaijão, 17ª ronda do Mundial de Fórmula 1. Para fechar, recordar que é fim de semana também de Fórmula 2. O Miguel Roriz cá estará para te trazer a Fórmula 2. E esta sexta-feira de manhã, porque o João Amaral não pode estar connosco, eu e o João Carlos Costa vamos ser acompanhados pela Inês de Oliveira Martins, que se vai juntar a nós na cabine para a primeira e segunda sessão de treinos livres. A primeira sessão arranca logo a partir das 9h15 da manhã de sexta-feira, 8h15 da manhã, se estiverem no arquipélago dos Açores, e noutras partes do mundo, certamente também. E é fim de semana, portanto, de Fórmula 2, e já agora, assim, entre sessões, podem sempre ir respeitando o nosso DAZN News e verem, por exemplo, os horários de 2026. Comecei a preparar as férias, mandem aí ao chefe a dizer, preciso Vamos deste falar fim de nisso semana. amanhã, porque há algumas novidades. Pois é, na sprint. Olhem, foi um sprint. nos horários Isto também? também foi um sprint. Pois é, nos horários. Foi um sprint. Hoje houve quem escrevesse uns artigos. Um abraço e vem connosco a Baku.